eles entram na reunião apavorados, eu acalmo, eles saem com uma lista desse tamanho apavorados de novo, porque eles viram que eles estão... Por onde eu começo? Que eles estão atrasados. Aproveita esse momento para se profissionalizar. Fala então com o contador, conversa com ele, mas seja profissional. Não, como é que pode dizer, não terceiriza isso, uma opção que tu tem que fazer. Que se a gente está preparado, se a gente quer, tem esse objetivo de fazer, a única pessoa que vai fazer é tu. Não importa tá certo, importa fazer a coisa certa no fim do dia. Assim, ó, no momento que tu faz a coisa certa, cara, não importa quanto dinheiro tu conseguiu, assim, ó, cara, tu botou a cabeça no travesseiro, tá tudo certo. Seja bem-vindo ao 9º episódio da 5ª temporada aqui do Holder Talks, que é o podcast do Sage Holder. E aqui, além de investimentos, a gente fala sobre empreendedorismo e crescimento pessoal. E no episódio de hoje teremos 2 convidados e iremos falar sobre as mudanças da reforma tributária, tanto para o investidor quanto para o empresário. Mas antes de a gente apresentar aqui os nossos convidados de hoje, a gente não pode deixar de agradecer aqui os nossos patrocinadores. Então, em primeira mão, aqui, Rimmel Beer, que nos disponibiliza o espaço totalmente diferenciado. Tá com o pinheirinho bonito aí atrás, né? De Natal aí, para a gente poder fazer todas as gravações do nosso podcast, além dos demais patrocinadores, Muscle Suplementos, Gardel Imóveis, Vidraçaria Stephens e Mecânica Rio Branco. E a produção aqui dos nossos amigos Beta Arquitetura e Design e Rafa Borghetti, agora com a Us Filmes. Isso aí, então, vou apresentar os nossos convidados. Gabriel Cardias, contador formado em Ciências Contábeis pela URGS, concluindo o curso com honras acadêmicas, sócio da Ricker e Egerton Contabilidade, atuando na gestão contábil, fiscal e financeira, com foco em micro e pequenas empresas. E Carlos Danilo Wagner, atuante no ramo contábil desde 2011, graduado em Ciências Contábeis desde o ano de 2019, fundador e sócio proprietário da SW Contabilidade, foco em gestão contábil, fiscal e tributária. Fundador e sócio proprietário da Mentorando Online, foco em MEIs, sócio na Prime Assessoria e Gestão Empresarial, foco em indústrias e empresas de grande porte. Sejam bem-vindos, Gabriel e Carlos. Muito obrigado. Para iniciar, antes de a gente entrar no conteúdo de fato, gostaria que você se apresentasse um pouquinho e contasse de forma breve da trajetória de vocês. Pode começar com o Gabriel aqui. Então, cara, prazer, né? Obrigado pelo convite. Meu nome é Gabriel, iniciei Ciências Contábeis por motivos familiares, que eu acredito que é que muita gente começa. Ambos meus pais são contadores, então logo que eu saí da escola fui para a faculdade, fiz a URGS, me formei e esse ano então retornei para o escritório para começar a tocar e ganhei esse presente que foi a reforma tributária, que nós vamos tentar conversar hoje, né? Perfeito. O meu nome é Carlos, eu estou no meu escritório então com a SW Contabilidade desde 2019, quando eu me formei. Agradecer o convite aqui também, que é um prazer estar aqui com pessoas jovens também que entendem a importância desse tema, que é um tema importante. E junto com o escritório de contabilidade também a gente tem mais 2 empresas, uma que cuida mais da parte dos MEIs, uma parte mais online, que cuida dos MEIs, e uma outra empresa que é a Prime Assessoria Financeira, que atende mais indústrias e empresas maiores. Maravilha. Então, começando em relação ao assunto, é um assunto que ele é complexo e nosso objetivo aqui com os especialistas é facilitar, simplificar, né? É simplificar, né, e trazer isso de uma forma que o pessoal entenda. Eles já falaram que só é complexo porque não entende. E em 10 minutinhos a gente consegue Tá tudo resolvido. Maravilha. Então, vamos iniciar justamente com isso, né? Qual é o objetivo dessa reforma tributária? Se ela vem aí resolver algum problema estrutural que a gente tenha desse sistema tributário que é difícil de entender, ou se é realmente para organizar alguma dessas lacunas que a gente tem aí no sistema tributário brasileiro. A reforma tributária, eu acho que assim, nenhum empresário ou nenhum contribuinte é contra a reforma tributária. Acho que isso é uma questão unânime que todo mundo fala. Porém, acho que assim, e também não é uma... Hoje a gente acho que não pode dizer que do jeito que a reforma tributária está hoje, está do jeito certo. Mas também acho que a gente precisa de uma reforma tributária, há anos precisa disso. O nosso é muito complexo a questão tributária. Entre estados, entre municípios, não tem uma organização, assim, uma coisa mais que consiga entender melhor, cada município faz de um jeito,
mas eu acho que é muita questão política que tem na reforma tributária, né? É uma questão que até a gente estava falando há pouco de uma PL agora que entrou para mudar algumas coisas, não é feito por pessoas técnicas, é feito talvez por uma troca de favor, de uma votação em outra coisa. Então, se a gente espera que isso é técnico, mas muitas vezes a gente esbarra na questão política, que é o que a gente não quer. Claro, concordo, Carlos, a reforma tributária é totalmente necessária. O Código Tributário Nacional Brasileiro ele é de 67. Nós estamos de 67 a 2025, então sem nenhuma reforma. Uma coisa engraçada, assim, porque é coisas que só se dão no Brasil. Talvez, na minha opinião, a reforma tributária é a última cartada do sistema tributário nacional, economia nacional, porque toda economia ela parte de 5 fatores. Ela começa extrativista, manufatureira, industrial, comercial, prestadora de serviços. O Brasil, ele é como dizem, o Brasil é uma jabuticaba, coisa que só acontece aqui. Ele foi explorado, virou manufatura, pulou essa parte industrial que nós tentamos voltar com a ditadura militar, fomos para comércio e hoje em dia é o serviço. Ou seja, hoje em dia o serviço, comparando com as outras empresas, ele não é onerado. A Receita Federal entende que ele não é onerado o suficiente, que é quem tende a sofrer com a reforma. Mas então, é a última cartada para tentar, desmistificar tudo, essas brigas entre estados, e tentar deixar assim, o comércio, o serviço e a indústria numa linha de tributação mais conjunta. Tá, mas essa questão de conjunta, o Brasil está realmente simplificando a questão tributária ou só estão praticamente trocando de nome e trocando figurinhas? Como é que eu posso dizer? Toda reforma ela promete simplificação e diminuição de imposto, e ela normalmente traz o contrário, né? É uma coisa bem engraçada, mas de primeiro ela traz uma simplificação, só que quando o PIS e o COFINS foram criados, contribuição e imposto de renda foram criados, eles também eram simples. Só que tu começa com emenda, PL. Hoje em dia, se vocês forem pegar o texto do PIS, vocês não terminam antes, vocês não terminaram de ler onde tudo que ele se aplica, toda a isenção, o que tu tem que declarar para fazer ele. Ou seja, hoje em dia é um manicômio tributário. A gente brinca. Mas, de começo, ela melhorou. Agora vamos ver o próximo capítulo. E outra questão que tem também é a parte que isso não é novo, né? Já tem em outros países, já fazem, mas normalmente os países usam um imposto que se chama IVA. O Brasil conseguiu criar um dual IVA, então, fazer de dentro do imposto, criar mais um. E assim, acho que a principal parte é manter isso tudo nas mãos do governo federal. E hoje o município tem o seu poder, o estado tem o seu poder e com a reforma tributária vai tudo federal. Acho que isso também é um ponto que fica cada vez mais... A gente sabe quando o dinheiro vai para o federal que fica mais complexo, né? Então é mais gente mandando. Então isso também é uma coisa que é para simplificar, mas talvez pode causar como é que vai funcionar todo o repasse? É isso que as prefeituras pedem. Vão se criar em centros de repasse, mas como é que vai funcionar? Esses créditos de ICMS que tantas indústrias têm, brincam que o Eduardo Leite até fez uma postagem esses dias. Essa aqui era a Ford que foi para a Bahia. Cara, a Ford foi para a Bahia por incentivo de ICMS. E vocês querem acabar com isso? Tá aí, as empresas que já adquiriram, que se instalaram em Porto Alegre por causa que ganharam 25 anos de incentivo de ICMS, eles já começam a criarem superfúgios. Assim, então nós vamos criar um fundo para isso, que nós vamos depositar um dinheiro no fundo para vocês usar daqui a não sei quantos anos, para vocês ter crédito predimir de ICMS vai para lá, ou seja, ela começa certa, quando começa a entrar, como o caso botou, politicagem no meio dela, começa a desandar, dela vai virar, uma amarração, assim. Mas essa ideia do IVA em si, que seria, acho que a ideia inicial, quando a gente começou, se eu estiver errado, quando a gente começou a falar de reforma tributária, a ideia inicial era criar o IVA para simplificar toda a tributação. Então não foi bem assim. Simplificar, sim, mas o IVA, o que é? O problema do imposto no Brasil é que muitos governos querem fazer aqui o que a gente chama de uma justiça tributária. O problema é que, assim, eu sempre brinquei, eu acho que está certo, porque eu faço imposto de renda de pessoas que, uma senhora que ela é professora, marido falecido, ganha pensão, ganha 90 mil reais por ano, paga 7 mil de imposto. E eu tenho empresários que distribuem mais de 100 mil de lucro por mês, 1 milhão e 200 ao ano, e não pagaram um centavo de imposto de renda quando eu faço a declaração de ajuste. E eu falo assim, tu olha para isso assim, isso não pode estar certo, mas eu não estou dizendo que tem que tributar o cara que ganha 1 milhão e 200, eu tenho que dizer que a mulher que ganha 90 mil não pode ser tributada. E daí é isso que eles querem, porque o problema é que a pessoa que ganha 5 mil, ela consome os 5 mil dela.
tudo é tributado, porque é imposto de rendas, reforma tributária sobre consumo. Nós estamos olhando consumo agora, que é para não ter essa acumulatividade de impostos, diminuir a carga tributária em setores específicos, indústria e comércio, para quem consome ser menor, porque eles entendem que quem consome serviço é quem tem mais dinheiro. Tem mais lucro, né? Acaba tendo mais lucro, acaba tendo mais condições de pagar imposto. Mas não é por aí, porque também vai onerar pessoas que fazem o comércio girar, né? Não, é uma reforma tributária, que nem o Gabriel falou, assim, eu vejo que ela começou bem, só que como tem essas compensações para fazer, ela vai acabar, agora, o ano de 2026, até a gente pode começar, é um ano que a reforma tributária ela vai entrar, mas não com pagamento de impostos, mas vai sair essas leis complementares, compensação de Estado, compensação de município. O Gabriel falou muito bem que a tributação vai ser sobre o consumo. Então, vamos lá, empresas aqui do Vale do Taquari, quem vai consumir delas? Lá de São Paulo, esse imposto vai para São Paulo. Hoje o imposto fica aqui. Vamos pegar uma empresa aqui que é grande, Estrela, Rola Moça. Ela não vende para Estrela, pouca coisa. Então, todo esse imposto que ela vai vender vai sair daqui. Então, quem vai fazer essa compensação? A Rola Moça se instalou aqui, talvez por um benefício fiscal, por um IPTU, alguma coisa assim. Área de terras, alguma coisa. Área de terras. Então, isso já não vale mais. Só que esse dinheiro que faltar para o município vai ter que ser compensado com uma lei complementar, porque o município tem que pagar as contas dele, Como né? reajustar esse orçamento. Como reajustar Porque esse orçamento. tu Então, pega... a ideia central é tudo vai para o governo federal e o governo federal começa a Repassa. distribuir para o Porque E tu pega... o imposto está lá no consumo, né? Então, vai vender para São Paulo. Quando vende, lá no consumo vai ficar esse imposto. Esse é um dos meios da reforma tributária. Tem cidades que são... Pega Triunfo, tem um polo petroquímico. É uma cidade que eles realmente têm medo, cara, de quanto vai ser o repasse. Hoje a renda é uma das maiores rendas per capita capita do Estado por causa do polo. E Só que vai ela vai acabar. sair, né? E ela vai acabar. Por isso que eles falam, um dos meios da reforma é o Brasil voltar ao seu governo café com leite. Porque muito consumo está em São Paulo e Minas Gerais. Exato. Porque metade, o que está sendo discutido? Metade do repasse vai ser por população, metade vai ser por consumo. Cara, São Paulo vai mandar no Brasil, cara. Porque São Paulo eles vão ter muito dinheiro. E consumo. Eles têm os dois pontos, eles têm população e consumo. Nordeste ganha população, nós vamos ganhar um pouco por consumo. E daí, cara, situações já têm esquecido do Acre, Centro-Oeste. Cara, eles já têm... Talvez eles não têm consumo, eles têm faturamento, mas não tem consumo e não tem população. Cara, vai ficar mais esquecido que já é. Se já é ruim para eles hoje, né? Imagina como é que vai ficar. E aí, entrando nesse ponto entre serviço e indústria, né, a gente vê que a indústria ela tem um volume de faturamento muito grande, mas se a gente pegar os pequenos serviços, isso gera um valor alto, questão de arrecadação, questão de geração de empregos também. O serviço acaba tendo a maior volume aí em relação a isso, claro que aí diluído em pequenas empresas. E como o Gabriel falou antes, a ideia é equilibrar, né? Mas Tentativa. A tentativa, né? Mas, de fato, o que vai acontecer com isso? Realmente isso vai ter um equilíbrio, a indústria vai acabar sendo mais beneficiada, serviço, no final das contas, vai ficar mais penalizado, né? De forma geral, assim. O serviço hoje, ele vai ser mais penalizado, porque como é uma tributação sobre o consumo, o serviço consome muito pouco. Ele vai ser uma tributação sobre a diferença do que tu vende ou tu presta serviço pelo que tu compra, tu vai tributar o teu lucro. Então, a indústria esse muitos insumos, ela trabalha com uma margem muito baixa, né? Vai pegar uma indústria grande, é 10%, 8%. Então, vai aumentar o imposto dela, mas sobre esse lucro. Agora, o serviço ele não tem muito o que se creditar desse valor. Então, se tu aumenta o imposto de uma indústria em 30%, tu vai aumentar os créditos em 30% também. Agora, do serviço, ele vai ficar sem muita opção de tomar crédito, né? Sim. Então, no caso, ele teria essa possibilidade até de se creditar em relação a esse consumo, ao que ele tem ali de matéria-prima, mas que nem tu explicou. Como não é utilizado um percentual tão grande em relação ao seu faturamento, isso no final das contas vai acabar prejudicando mais. É que o maior gasto dele é folha de pagamento. Folha de pagamento não gera... O gasto intelectual, folha de pagamento não gera crédito. Porque, cara, vocês têm que pensar nas indústrias, assim, todo o cálculo, assim, vai ser muito bom para a indústria e vai ser péssimo para o serviço. Pessoas, eles gostam de pregar, a notícia negativa, ela sempre parece mais, sempre são inteligentes, como eu gosto de brincar, que eu já brinquei com vocês, a escola austríaca previu 10 das últimas 3 crises. Porque é muito fácil, eu prevejo crise, toco medo, uma hora eu acerto. Só que, vamos rodar a simulação então, eu tinha um professor da faculdade meu que ele dizia assim, em Deus eu confio.
vocês me mostrem os dados. Ou seja, vamos começar a olhar dados. E o dado converge para que o cara falou assim, ó, muitas das indústrias, meus clientes são industrial, vão ser beneficiados, cara, carga tributária final, assim, custo tributário que ele tem, que já está embutido no produto, ou que ele repassa para frente, 40, às vezes 40 e poucos por cento, 30 e poucos por cento de redução, assim, ó, pá, perfeito. Comércio, 20, 15. Mas eu falo assim, quando eu vou para serviço, eu ainda não fiz uma simulação de serviço que melhorou. Esse aqui é meu medo. É isso que eu ia te perguntar, dentro dessas simulações, tu tem uma média de quanto isso impactaria no lucro, percentualmente? Sim, ó, o que eu fiz para serviço que eu posso rodar? Claro, não fiz muitas, porque nós já estamos em dezembro e o governo ainda não decidiu qual vai ser a alíquota final do IVA. Ou seja, saber, né, eu estou chutando. Eu estou, porque é 26. Cara, o que nós chutamos? 26,5 a 28,2. Isso que se discute. Tem nos outros países, mais ou menos. Exatamente. Ou seja, eu faço com 27,5. Cara, dos serviços, a sua maioria, 30% a 40%, claro, de 2026 a 2033. Ou seja, tu vai 3%, 4% ao ano, tu vai aumentar. Ou seja, só que quem vai suportar isso? Eu seguro 2%, mas eu quero repassar também. Só que se todo mundo ficar repassando, no final todo mundo aumentou o preço, só a única coisa que tirou foi a inflação. É uma coisa engraçada. A única certeza que agora nós temos, Thiago, ouvindo tudo isso, que eu já tenho essa certeza, é que a imersão vai aumentar o preço. Né? E os honorários? Os honorários do nosso também. Mas não tinha como aumentar a imersão, viu? E aí tem uma outra situação que eu acho importante, que é assim, a reforma tributária, ela está aí, mas ela não vai ser para todos. Tem empresas que vão continuar no simples, normal como está hoje, e tem empresas que vão sim ir para a reforma tributária. Então vamos olhar o escritório, nós escritório de contabilidade. Nós vamos ter clientes que são lucro real presumido, que precisam do nosso crédito, que a gente vai começar a gerar crédito, e vai ter empresas que não, que vai continuar no simples e ela não vai usar o nosso crédito. Então a gente, talvez para um cliente maior, a gente consegue repassar um pouco do preço. Mas e para o cliente menor, que daqui a pouco ele não vai usar nada do nosso crédito? Vamos dizer que o nosso imposto vai aumentar em 20%. Por uma indústria que talvez que não se acredita hoje, vai começar a acreditar nos nossos impostos, a gente consegue repassar um pouco porque ela vai ter um crédito. Mas como é que nós vamos repassar esse valor para empresas menores? Então, eu acabo vendo assim que daqui a pouco ou tu vai trabalhar para empresas grandes, ou tu vai trabalhar para empresas pequenas. Até tem, se for ver nos Estados Unidos, assim, a maioria, a gente vê assim, o cara tem em casa ferramentas, porque é difícil até de contratar pessoas para fazer manutenção. Como é que tu vai contratar uma pessoa que está pagando CBS, IBS 30% para instalar um chuveiro na tua casa? Vai ser o dobro do valor que está pagando imposto, né? Aí ele vai ter que optar, vou trabalhar só para empresas, então. Não vou poder atender pessoa física, vai ficar muito caro, né? Mas esse é um caminho que eu já vi há algum tempo, a gente vem conversando sobre isso, né? Que cada vez mais o produto ele se torna muito mais competitivo e muito mais de fácil acesso a todos, certo? Tu compra hoje um produto de qualquer lugar do mundo e um dia tá... Do mundo não, mas de qualquer lugar do Brasil, um dia tá na tua casa. Agora, quando a gente vai para o ramo de serviço, está cada vez mais difícil achar bons profissionais em diferentes tipos de serviço. E aí é uma escola que vem até dos Estados Unidos. É que a gente comentou, o serviço lá é muito caro. E o serviço aqui no Brasil está se tornando cada vez mais caro também. E a gente está indo para a mesma linha, onde o serviço vai ser muito caro e o produto vai ter as margens mais exprimidas porque a competitividade é muito maior. Eu sempre falo, esse cara é uma coisa relativa. Eu acho que o Brasil, nós lembramos para valorizar o serviço das pessoas. Exato. Porque, cara, o cara que ele sabe trocar o chuveiro, não o chuveiro, mas as coisas mais complexas, assim, encanamento da tua casa, cara, é que nem um mecânico, sabe, né? Ou tu abre o capô do carro, olha lá... Só um pouquinho, dois exemplos complicados aí, né? Um do ramo de elétrica, outro do ramo de... Exatamente. Cara, tu abre o capô do carro, tu bota as duas mãos assim na cintura, e eu sempre falo, tu faz o teste do boi, tu faz assim, ó. Cara, se na terceira tu não fizer nada, tu pensa assim, isso aqui é que nem computador, né? Vamos ligar, desligar de novo e resolve o problema ter sumido. Só reiniciar. Sim. Cara, porque assim, ó, ou tu conhece ou tu não conhece. E daí isso nunca foi valorizado no Brasil. Daí quando isso começa a ser valorizado, tu começa a aumentar o preço, e tu vem uma reforma tributária e vai jogar teu imposto lá em cima. Daí o cara pensa, mas não, os contadores têm que estar ricos, porque estão me cobrando tudo isso de honorário, mas, cara, se meu custo aumentar 30%, cara, eu talvez segure 15%, mas 15% alguém vai ter que segurar também pra mim. Mas isso é uma questão que realmente falou que faz muito sentido. E acho que é algo meio cultural isso aí, né? Com certeza. O serviço nunca foi muito valorizado aqui. E a gente está passando, acho que, por uma onda de aumento de preço de serviço dos últimos 4, 5 anos, pós-pandemia. Eu acho que acabou ficando mais escancarada essa escassez de bons profissionais em diferentes ramos, né? É aquela história do chaveiro, né? Que conseguiu abrir a porta em 1 minuto e o outro que demorou 30.
não, vou valorizar o que pagou 30, que demorou 30, não 1 minuto. É, Na verdade, 1 minuto ele tinha muito sim. mais técnica e tudo e conseguiu abrir e rápido. a gente ainda tem aquela questão que tu tem que ser recompensado pelas horas de trabalho e não pelo resultado que tu gera. Sim. E é coisas totalmente diferentes, a gente briga muito com isso aí, porque, cara, se tu gera um excelente resultado em 1 hora e outro precisa de 8 horas para gerar o mesmo resultado que tu, quem tem que ser mais valorizado no final? Esse cara aqui, com certeza, tem muito mais conhecimento para gerar aquele resultado. E tu comentou da reforma, né, que isso não é algo que 2026 passou a valer tudo. Isso vai ser gradativamente até 2033. Como é que vai funcionar esse processo de 2026 a 2033? Existe um plano que vai ser certinho assim todos os anos? Em tese é para ter, né? Eu sempre falo, ano que vem, acho que o Carlos vai concordar comigo, ano que vem é sistema. É assim, tu vai aumentar 1% do imposto para quem é lucro presumido do lucro real, só que tudo que tu aumentou, esse 1% aumenta, eles se acreditam, ou seja, delas para elas. Eles vão pagar só para... Financeiro vai mudar nada. Não muda nada. Só que daí, cara, 2026, 2027, tu extingue PIS e COFINS. E entra de cabeça no CBS. E daí o ICMS, por ter essa parte do Estado, que a gente falou de crédito, essas coisas, ele vai sendo... E o ISS, ele vai sendo, cara, gradativamente até 2033. 2033 entra o IBS. Ou seja, o plano tá lá. Do PIS e COFINS, eu acredito que é uma mudança técnica, assim, vai parar de pagar PIS e COFINS, vai começar a pagar CBS, é uma coisa federal, tá, assim, é certo. Agora, 2027. Agora, para 2033, conseguir extinguir o ICMS, o ISS eu acredito que é fácil, mas tu conseguiu extinguir o ICMS até 2033, eu sou um pouco, cara, receoso. E ali, eu não me lembro dos números, mas em 2027 esse IVA foi dividido em CBS e IBS, né? O CBS é o PIS e COFINS e o IBS, ICMS e ICMS. Então ele começa a aumentar, assim, tu paga acho que é 20, 40, 60% e chega num ano que ele vai de 60% para 100%. Então é difícil tu começar a fazer essas coisas devagar e chegar num ano tu pegar e jogar 50% disso ou 40% que isso vai funcionar. É difícil. Então o cronograma está pronto, mas funcionar eu acho muito difícil nesse cronograma, né? E outra coisa, né, nessa própria explicação de Helena, 2 impostos, mas que estão abraçando o que era antes. Né? Então, o que realmente teve de mudança ali? E aí, antes tu comentou, só para tirar essa dúvida também em relação, né, Carlos, falou em relação ao Simples Nacional, que até 2033 ele poderia ficar ainda no Simples ou não, ele vai passar por essa transição também. E o que acontece depois de 2033 com o Simples? Na verdade, hoje tem assim, né, que tu pode ser Simples para sempre. E tu pode ser Simples optando por pagar o CBS e IBS por fora, só esses impostos, justamente para quê? Para tu conseguir dar crédito para quem tu está fornecendo a mercadoria ou o produto. Ou tu vai ser Simples Nacional e não vai participar do CBS e IBS, vai ficar como tu está hoje, mas daí tu também não gera crédito. É mais ou menos assim, vai ser um Simples apurando esses impostos como lucro real ou presumido, né? Então, daí isso pode acontecer do meu cliente me forçar a mudar para ele ser acreditado. Isso. O teu cliente, por exemplo, que nem eu falei agora dos escritórios, a gente vai atender 2 tipos de empresa. Esse Simples que vai ficar no Simples, o Simples que vai pagar o CBS e IBS por fora e também o que vai sair automaticamente já normal. Aí só que a gente tem um CNPJ só, a gente não tem como ter 2, até porque... Cara, formação de grupo econômico, né? Formação de grupo econômico e tem aquela questão de atividades que são contador, advogado, que a gente vai ter uma redução na carga tributária. Só que eu só posso ter um CNPJ, não posso ter 2. Então, para mim, seria muito fácil abrir um no Simples, um no presumido, só que eu não tenho como, e aí, assim, eu vou ter que optar, ou vou ficar muito caro, como eu falei antes, por uns clientes, e para os outros clientes eu vou repassar, porque eu vou ter um resultado para ele que eu vou dar crédito. No final das contas, é aquela velha história, não consegue ficar no meio termo, ou atende o pequeno, ou atende muito grande. Ou atende muito grande. E aí, como o Gabriel estava falando, em 2027, tem para mim, que é um ponto crucial, que é a questão do split payment, que é para entrar em 2027. O que seria o split payment? Né? É uma plataforma do governo que, por exemplo, vamos pegar uma maquininha de cartão de crédito. Tu vai passar na maquininha de cartão de crédito R$100, mas o imposto é 30. A maquininha vai ficar com os 30, o banco fica com os 30, vai 70 para a empresa, então não vai ter mais sonegação. E aí depois tu vai apurar o imposto. Aí tu pensa, chega dia 20, que tem a apuração dos impostos, Simples Nacional, INSS, FGTS,
muitas vezes a gente tem que ficar de noite para fazer o imposto porque o site da Receita tranca. Aí, como todas as empresas vão usar uma plataforma do governo para fazer uma apuração do imposto em tempo real. Eu passei em 10 minutos, acho que aparecia a nota com o imposto pago. É que como esse split payment é uma coisa engraçada que o governo ele falou, porque isso existe na Europa. Só que ele falou assim, ó, vamos fazer. Como vai funcionar, que a alíquota nós vamos usar, porque eu falei assim, ó, tu vai vender esse copo, é 10% de imposto, mas tu vai vender a caneta na mesma loja, é 15%. Ou seja, eu não posso aplicar o mesmo imposto sobre tudo. Só que eles vão saber, eles vão olhar pelo NCM toda vez que eu for vender, ou seja, eles querem começar com, eles têm que usar uma alíquota que seja, que tu sinta, que não seja mínima, só que se eles botar muita alíquota, tu tá pagando imposto demais, eles vai ter que pedir de volta, porque em tese eles dizem que eles vão te devolver o imposto de volta em 3 dias. Quero ver. E essas promessas parece promessa de campanha. Mas, cara, essas coisas engraçadas que vão surgindo, assim, porque, cara, o split payment, ele, em tese, ele é muito bonito para funcionar, só que, depende, fluxo de caixa. Tu vai, em vez de tu ganhar 100, tu vai ganhar 70. Hoje em dia, tu vendia no dia 1 de janeiro, tu ia pagar o imposto simples, PIS/COFINS, assim, cara, dia 20 ou 25 do outro mês subsequente. Hoje em dia, na hora. Ou seja, tu ganhou R$30 a menos. Claro que depois tu dá o que a gente chama o tombo, primeiros 6 meses, depois já deu. Mas aqueles primeiros 6 meses, o teu fluxo de caixa, como é que fica? A empresa que não tem caixa. Mas eu ia falar, isso é uma grande dificuldade, a gente vai pegar vários empreendedores, somente empresa pequena, cara, não tem fluxo de caixa. Não tem. Eles não trabalho extremamente limitado. E se entra um desses, né, entra um negócio desse, mesmo que seja, daqui a 6 meses dá o tombo, ela não sustenta 6 meses, ela não aguenta 6 meses. Não aguenta. Ela quebra antes. Ontem de noite eu estava dando uma palestra que eu justamente falei isso, cara, né, pô, tu quer empreender, tu tem que saber 3 coisas principais. Fluxo de caixa, tu tem que entender o conceito, separar dinheiro da PJ e PF e saber de vendas. Porque, cara, a maioria das empresas quando começa não tem fluxo de caixa. Tem muitas empresas que abrem as portas 3 meses depois estão fechando. Porque não tem noção nenhuma de como funciona. E daí tu pensa num complexo desses, que daqui a pouco assim, o empresário ele se aperta às vezes. Muitas vezes ele atrasa um imposto, ele paga no mês seguinte, mas ele tem esse jogo para fazer. Agora, tu já descontada, e assim, sei lá, vamos lá, tu vai vender uma coisa em 10 vezes. Vai descontar como? Vai descontar nas 10 vezes? Também não tem. Tu vendeu 10 vezes no cartão, vai descontar à vista, vai descontar a prazo, como é que vai ser isso, né? E aí eu toquei nesse assunto porque, acho que o Gabriel também, o pessoal olha as coisas no Instagram e aí começa a perguntar, tá, mas como agora eu vou parar de usar a maquininha de cartão já? Não, calma, né? Não, já querem solucionar a vida amanhã, mas não é assim, tem todo... Sim. Não vai entrar amanhã, eu acho que em 2017 isso nem entra, mas é uma coisa que tem que ter calma. Ela está prometida. Não adianta também se precipitar e querer resolver o mundo hoje, né? Eu acho que o Carlos contou uma coisa que eu até me lembrei de um caso, agora que tu falou, atrasar o imposto. A reforma tributária promete que tu só pode ser creditado o imposto se o cara que te vendeu tiver pago. Ou seja, eles realmente querem acabar com essa negação, porque eu não vou comprar de alguém que eu sei que não paga imposto, porque tem um caso famoso, a Bombril, ela deve 5 bilhões, só que todo mercado que compra e vende no mercado descredita desse imposto, ou seja, ela tem uma perda de 10. O governo falou, cara, não tem como perder, eles nunca perdem, né? E daí eles falaram assim, então tu só vai poder descreditar se o cara pagou. Eu falei, como é que você, cara, pagou? Eu vou pedir CND, eu vou exigir, se o cara parcelou o imposto, eu vou poder me creditar parcelado? O que eles disseram? Não, tu vai poder antecipar, eu vou comprar a água do Thiago, assim, ó, Thiago, eu não confio que você vai pagar imposto, ou seja, eu pago antecipado. Fluxo de caixa. Como é que eu vou ter fluxo de caixa para adiantar o imposto lá no Thiago? Cara, fluxo de caixa, assim, a empresa, às vezes elas dão lucro, mas elas não têm lucro, porque elas não têm fluxo de caixa, assim, ó, elas são rentáveis, elas fecham. Exato. Porque o fluxo de caixa mata elas, daí tu começa a pegar empréstimo para capital de giro, cara, eu sempre brinco, empréstimo de capital de giro é coisa para fechar a empresa, cara. Exato. Porque assim, tu aprende, a primeira coisa que tu aprende na faculdade, administração financeira, empréstimo só se pega para aumentar, cara, para aumentar a receita, para construir parque fabril, para, cara, melhorar maquinário, para comprar imobilizado, cara. Tu não pega empréstimo para fluxo de caixa. Claro, não é uma lei assim, para não atrasar o imposto, eu pego, porque às vezes o juros do empréstimo é menor que do imposto, concordo, tá certo. Não vou atrasar salário de funcionário porque alguém não me pagou, tá certo. Mas assim, tem empresa que roda com capital de giro, cara, todo mês. Não sei. Como é que tu sustenta? E muitas vezes tem uma margem baixa, aí o juro do capital de giro, às vezes é maior que a tua margem, né? E tu não vê, tu só faz o negócio, só trocar a figurinha. Eu só falar,
a pandemia ensinou muito isso aos empresários. O empresário só trocava figurinha, tirava lucro, não sabia se a empresa era rentável ou não tinha controle de fluxo de caixa. Quando a pandemia chegou, dá o stop, tu para de receber, daí tu, como é que eu paro de receber? Daí eu começo a olhar, mas eu não tenho dinheiro para pagar o salário do mês que vem, porque eu precisaria que o Jonas comprasse em mim para me pagar o salário do Thiago. Ou seja, elas começaram na minha opinião, se preocupar que a reforma tributária, ela vai fazer uma coisa, ela vai forçar o empresário brasileiro a se profissionalizar. Né? Ele vai ter que virar profissional. O empresário brasileiro ele se tornou por necessidade empresário, não porque ele quis se tornar. E eu acho que isso vai ter que mudar, só que isso teria que ter sido... Claro que tem contadores que pode fazer, tem vocês vão fazer uma mentoria, só que eu não consigo resolver a vida de todo mundo em 2 dias, se vocês não quiserem também, só que tem que cobrar, eu não consigo fazer para todo mundo, e todo mundo assim, ó, no escritório, o cara sabe como é que é. Que nem ele falou, eles vêm um rios, eles te mandam, eles te ligam toda hora para resolver tudo, assim, ó, calma gente. Sim. Uma coisa de cada vez, cara, contrata então um consultor financeiro, mas é muito caro, e daí a gente cai no outro, não valoriza o serviço, porque tudo é caro, eles não querem nem contratar um BPO financeiro, e assim vai indo. Deixa eu só pular um pouquinho aqui os questionamentos, não sei se quer ir nessa linha aí. Eu ia seguir nessa linha. Tá, vai lá que depois eu pergunto. Agora eu me esqueci o que eu ia falar. Porque quebrou, agora eu esqueci o que eu ia falar. Eu queria pegar esse gancho das redes sociais aqui, o Carlos também comentou antes, que é justamente trabalhar esses principais mitos que está tendo nas redes sociais. Né, para já ajudar no trabalho de vocês um pouco, ó. Não, pega e dá uma olhada no episódio e já vamos desmistificar alguns mitos que está tendo aí nas redes sociais. Isso aí. Não. Cara, o que eles fazem assim, é que eles vendem o apocalipse. Sua empresa vai pagar tanto mais de imposto, me ligue que nós fazemos o cálculo. Cara, às vezes é uma mudança de regime tributário. Cara, eles vendem tudo como se fosse tributação. Agora, talvez num ponto que a gente vai abordar futuramente, essa taxação do imposto de renda. É tudo assim, eles querem te vender uma coisa, é o fim do mundo, se tu não fizer até amanhã, clique no botão, entra, fala com o teu contador, ou tem um jeito milagroso de pagar 50% a menos de imposto. Essa que mais tem. E daí eu falei assim, às vezes eu tenho vontade assim, de ter um caixinho no escritório e separar só para assinar esses cursos. Porque eu tenho que falar assim, não, cara, a URGS tem que ser uma péssima faculdade para não ter me ensinado isso, né, cara? Porque, que alguma coisa tem que... Eu não aprendi, alguém tem uma fórmula mágica. Uma que eles vendem muito, que eu sempre brinco, é da INSS de obras. Que diz assim, aprenda a zerar essa INSS de obras. Cara, eu falei, é fácil. É só tu ter contabilidade regular. No momento que tem contabilidade regular, recolheu o imposto, teve pedreiro no nome da empresa, cara, faz o cálculo, o INSS dá zero. Só que daí o cara nunca recolheu uma guia, nunca tinha aberto a CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, chega para mim com a obra pronta, porque ele recebeu intimação da prefeitura que ele precisa fechar a obra, e diz assim, mas eu vi na internet que dá para zerar. Aí tem que resolver. Mas, cara, se dá lucro. Daí eu falei assim, eu cobro, deu 1.200 para pagar. Não vou te pagar, e isso aí tu fez errado, cara. Eu vou para outro contador, não precisa pagar, cara. Daí eu falei, cara, são essas coisas que a internet cria, que elas assustam, assim, assim, tributação dos lucros. Cara, o cara ele tira 10 mil de lucro da empresa por mês e ele tá apavorado. Eu falei, dá vontade de pegar, tu parou pra ler a lei. Tu viu se é pra ti tu ou não? Viu, tu sabe? Colocou no Google. Vocês dois são meus clientes, os caras também devem mandar pro... Cara, sai uma lei dessas, eu mando um resumo, você não precisa nem ler na íntegra. Eu mando um resumo por e-mail. Cara, é um e-mail assim, tu vai demorar 2 minutos para ler. Não, mas eles lêem urgente, que eu boto em cima, senão eles não vão ler. Quando eles lêem urgente, Gabriel, não entendi, me explica. Me explica melhor. Me explica melhor. Tua empresa não é afetada. Não, isso que eu precisava saber. Bom. Outra coisa que eu vejo muito na internet, que os clientes falam muito, acho que a gente também, já é final de 2026, 2027, teu contador ainda não fez nada da reforma tributária. A gente estava falando antes, 26 agora não tem... claro que tem a ver com nós simular, sim, mas não tem o que nós fazer de diferente, porque é informação nas notas, que é sistema de notas que vai fazer, ajudar o cliente para 2026 ele se organizar, não tem nada a ver com a gente fazer alguma declaração em separado ou eles pagar mais imposto no mês que vem já. O pessoal fala assim, mas janeiro já está aí 26, eu vou ter que pagar mais imposto. Não vai pagar. Sabe o que o pessoal faz na internet? Se o teu contador não te falou nada, vem aqui, fala comigo. Faz uma reunião. Cria um caos. Cria um caos, mas não é. Daí acho que apavora mais ainda, porque daí fica pior ainda, né? Então o pessoal não entende que tem esse escalonamento de data e não tem como antecipar quanto ele vai pagar de imposto, que nem a gente falou, não tem nem alíquotas ainda, né? Ele chega lá no escritório e daí assim, primeira coisa, tua calma. Não é o fim do mundo, só que daí começa a perguntar,
Tá, não, mas tu tem que entender que a reforma não é a tua empresa e eu no meu escritório que eu presto serviço para ti. Tu tá dentro de um ecossistema. Tu vai ter que começar a olhar assim, ó. Como o Carlos pontuou bem, vamos ter que escolher os clientes. Então, ele fala para ele assim, ó, de quem tu compra? De quem tu compra, compra de quem? Te gera crédito para quem tu vem? Tu vem para o consumidor final não vai querer crédito. Tu pode ficar dentro do simples. Só que, cara, assim, ó, daí tu começa a ver. Tu já viu isso? Teu fornecedor, ele vai ter que te passar preço, mas é para diminuir a alíquota, porque tem PIS e COFINS monofásico, isso vai acabar. A cadeia inteira vai pagar, ou seja, o produto tem que chegar mais barato em ti. Tu vai ter que forçar o teu fornecedor, tu tem que tirar o PIS e COFINS e refazer preço. Como a gente falou, vai ser escalonado até 2033, tu vai ter que refazer preço 8 vezes. Todo ano tu vai ter que refazer preço. Tu vai ter que forçar o cara. Os empresários sabem fazer preço? Não sabem. Eles sabem cobrar se o outro cara está fazendo o preço certo? Não sabe, ou seja, cara, vai para tua empresa, olha primeiro para dentro da tua empresa, eu estou organizada, senta com o time de compras. De quem nós compramos? Nós compramos de empresa do Simples, o presumido, o lucro real, nós nos creditamos. Eu vendo muito para MEI, eu vendo muito para quem? Cara, assim, ó, eu consigo rodar uma simulação, só que se eu só rodar uma simulação em cima da tua empresa, é uma coisa. Agora, se tu me trouxer todo mundo, eu compro tanto por cento de tal coisa, tanto por cento de tal coisa, tanto por cento de tal coisa, eu vendo tanto por cento de tal coisa para tal. Eu me acredito, eu me debito, o cara vai querer crédito, não vai querer crédito. Assim, ó, tu chega numa coisa, fica uma coisa clara, te dá uma segurança. Eles entram na reunião apavorados, eu acalmo, eles saem com uma lista desse tamanho apavorados de novo, porque eles viram que eles estão... Por onde eu começo? Que eles estão atrasados. O dever de casa é longo. Vai, é longo. E antes a gente fazia assim, né? A gente meio que setorizava. Uma loja de material de construção era igual para todo mundo. Sim. Ela compra, ela vende todo mundo. Hoje, a mesma loja de material de construção, tipo, na mesma cidade, 2 lojas, pode ter tributação diferente. Porque compra de fornecedor diferente, vende para cliente diferente, uma mecânica de carro, alguma coisa assim. Então, a gente tem que ver todo o processo, toda a cadeia para conseguir ajudar, né? Não, e aí, não vende mais só local, vende É. para outros para estados. outros estados. E aí, o que para mim é o principal ponto? É assim, a contabilidade até hoje sempre chega atrasado. A gente registra as informações que aconteceram. E depois que a coisa já foi feita. Com a reforma tributária, o nosso papel tem que ser antes. A gente tem que estar antes que a nota seja emitida, antes que o cara faça a compra, antes que ele venda e passe o preço para alguém. Então a gente vai ter que antecipar. E aí é o que a gente está falando antes do podcast. Será que o cliente está preparado para isso? Ele tem estrutura para isso? Para ter um setor de compras? Para ter uma análise de alguém que vai analisar se o fornecedor dele está pagando os impostos? Então hoje a gente pode orientar, a partir do mês que vem tu faz isso, mas e quando começar? Que vai ter que ser em tempo real isso, né? A maioria dos clientes não estão preparados. E na correria da prestação de serviço, vai chegar lá e perguntar de quem tu compra? De quem tu compra? Senão não compra aí. O Carlos ele complicado. trouxe um ótimo ponto que eu concordo, que é um ponto que meu pai bate muito nessa tecla. Contador dirige o carro olhando pelo retrovisor. Nós sempre estamos olhando uma coisa do passado. Já passou, cara, já passou assim, daí quando eu tô com o Jonas no carro, eu tô olhando pro retrovisor, o Jonas falou assim, Gabriel, estamos caindo. Daí eu falei, tá, mas tu não avisou que a ponte tinha acabado. Porque, cara, nós não sabemos o que está acontecendo. Porque nós estamos tão focados hoje em dia no Brasil, esse custo de conformidade do Brasil é tão grande, que o contador, ele não tem tempo, assim, ó, nós só fazemos para trás. Daí tu começa assim, ó, tem algumas empresas que conseguem botar um planejamento. Daí eu falei, então vamos usar a analogia do carro. Nós estamos dirigindo para trás. O planejamento é para saber onde nós estamos. E o orçamento que tu vai fazer, o futuro, cara, para me dar, pelo menos o Google Maps, dizendo assim, ó, vamos para esse lado. Agora dirigir, eu não consigo dirigir para ninguém também, né? Mas vamos com calma, assim, ó, a contabilidade ela vai ter que parar de começar a ser cada vez mais consultiva. Só que, o Carlos já falou, tu vai ter que escolher cliente, por causa de crédito, tu vai ter que escolher cliente para prestar serviço, porque tu não vai conseguir atender todo mundo. E, entrando nessa linha dos primeiros passos, então, né? Tu comentou um pouquinho, os empresários muitas vezes chegam assustados, né? Então, qual os passos que o empresário precisa fazer para realmente estar preparado para 2026? O que ele não precisa se estressar tanto? O que ele precisa cuidar dentro da empresa? Quais são os passos que ele tem que seguir? Cara, eu acho que a primeira coisa é ele mapear, né, o que ele tem de cliente e de fornecedor. Eu acho que tem um antes ainda. Sistema. Liga pro teu sistema amanhã, liga pro teu sistema. Que é o que vai começar em janeiro, né? Mas talvez o que depende dele, assim, talvez que eu ia falar, é mapear, porque hoje às vezes tu chega e pergunta pro cliente, vai sentar contigo ali, mas de quem tu compra? Teus clientes são lucro real? São presumidos? Te dão crédito hoje?
Eu não sei. E para quem tu vende, eles tomariam teu crédito se tivesse crédito? Não sei também. Então, no final, assim, eles confiam muito na gente, isso é um ponto bom na contabilidade, porque a gente falou antes já, a maioria dos empreendedores não tem tempo para isso, acabam confiando. Só que, vou voltar ao que eu falei antes, a gente pega o negócio quando ele já passou. Então, agora o nosso tema de casa, tipo do empresário, é chegar, olhar para a empresa dele, ver, a gente está falando antes, quem vai ser o comprador, quem vai ser a parte da venda tem que saber quem é o cliente, ele não vai poder fazer um preço para todo mundo. Então, essa parte, na maioria das vezes, é a mesma pessoa, é o empresário. Sim. Então, ele vai ter que se dividir, ou ele vai ter que contratar alguém, ou ele vai ter que terceirizar. E na minha visão, assim, esse terceirizar é algo que é um pouco difícil, terceirizar para um escritório de contabilidade. Não tem muito como fazer, tem que estar dentro da empresa. Então, em outras palavras, o empresário tem que conhecer a empresa que ele está. Muitas vezes a pessoa ela é técnica, sabe fazer, mas não conhece a sua operação do início ao fim. Ou seja, o problema de precificação que a gente já tem hoje, ele vai se intensificar devido a essas variantes que vai ter. E tem outra questão que vem acontecendo, tá? Agora em relação à tributação sobre os dividendos. Tem muitas empresas, né, em bolsa que estão fazendo um plano de pagamento de proventos futuros, certo? Mas isso se refere somente ao lucro caixa atual, não ao lucro que vai ser gerado a partir de 2026. Ou como é que funciona esse plano de pagamento de proventos? A empresa ela tem uma conta lá que são lucros acumulados. Sim. Ou reservas de lucros numa empresa que nem tu comentou da bolsa. Porque é lucros que a empresa teve e ficaram dentro da empresa. Aplicações, estoque, o que é o lucro acumulado? Se eu chegar hoje na tua empresa e nós receber todos os clientes, pagar todos os fornecedores, imposto de emissão, rescisão, aquilo tem que sobrar. Se nós conseguirmos dar baixa por tudo por valor contábil, porque nós sabemos que isso não existe. Sim, só deixa eu falar, estoque tudo. Atual entra também. Sim, se eu conseguir vender todo o meu estoque, tudo. Até o último dia do ano, ou não? Não, o estoque, o lucro acumulado, ele fecha balanço trimestralmente, ou depende da empresa. Assim, se no dia 39 teve 90 mil de estoque, tu está com 1 milhão de lucro acumulado. Se eu chegar na tua empresa hoje, assim, então vamos fechar a empresa hoje, no dia 1º/10, eu tenho que conseguir liquidar tudo, se eu conseguir liquidar tudo a valor contábil, aquele 1 milhão aqui que teria que me sobrar. Que isso está acumulado dentro da empresa. O que essas empresas estão fazendo? O que o empresário pode fazer? Pode deliberar em uma ata, que o cara estava discutindo. Essa está meio cinza, não precisa ser uma ata, não precisa ser registrada, é uma outra discussão. Mas então, tu pode deliberar que esses dividendos vão ser distribuídos, só que tem que dizer como vai ser distribuído. Então, tem até 2028, 2026, 27, 28. Em 36 parcelas iguais e subsequentes de 10 mil, começando no dia 10 de janeiro, e todo dia 10 subsequente até finalizando no dia 10/12 de 2028, que é isso que a VEG vai fazer. Todas as empresas que têm lucro acumulado podem e devem fazer para fugir dessa tributação, só que o jeito que isso vai ser feito, a data que isso vai ser feito, nem isso, nós estamos acabando o ano e eles não decidiram. Saiu a lei 15.270, que é a lei que fala sobre isso, em tese, tu teria que colocar isso, registrar isso em alguma forma, que a gente fala, e o Carlos estava falando, estava discutindo antes, essa ata. Em nenhum lugar disso tu precisa fazer uma ata, mas tu precisa deliberar, tu precisa dar conhecimento geral, que daí tu se baseia então na lei 6404 de 76, que é a lei das SAs. Ou seja, então, até o dia 31 de dezembro tu precisaria estar com isso pronto. Só que o Conselho Federal de Contabilidade disse assim, no dia 31 de dezembro eu não tenho a contabilidade de 2025 pronta, porque a gente faz a contabilidade para trás. Eu tenho que esperar terminar o mês, eu não tenho nenhum imposto, eu não tenho lucro final. O Conselho Federal de Contabilidade disse, vocês têm que dar prazo, que está no Código Civil, que é até 30/4. Ok. Esse jogo de favores, tem a PL que está para ser aprovada, que então dá até 30/4, 30 de abril. Então, teoricamente, não tem que ser... Hoje em dia, pelo que a lei está dizendo, é esse ano. O que está valendo esse ano. O que pode começar a valer é 30/4. Só que daí tu tem que, em tese, o que tu faria? A empresa tem que se reunir, sessão extraordinária, deliberar tudo, como isso vai ser pago, de onde isso vai sair. Dá para ser feito, que é isso que essas empresas estão fazendo. O empresário teria que fazer, só que eles ligam lá pro escritório, que nem eu comentei. Às vezes eles não distribuem 100 mil de lucro no ano, eles estão me ligando assim, cara, só que se preocupar se tu distribui mais de 600 mil. Se não, cara, relaxa. E
tem uns que eu sei que tem lucro acumulado, só que eles têm muito estoque, eles não vão conseguir liquidar o estoque para liquidar. Ou seja, eu não preciso usar todo o lucro acumulado. Uma parte tem 1 milhão, cara, 200 mil, porque aqui tu vai conseguir liquidar nos próximos anos, porque às vezes o lucro acumulado deles está em investimento num maquinário que vai se pagar em 15 anos. Eles não vão conseguir usar todo esse lucro. Independente de tamanho de empresa. Sim. Sim. Hoje na lei também diz que as do Simples não pagariam imposto de renda também. Tem uma solução do COSIT, mas já está sendo contestada. Por datas, estão falando que está analisando hoje, não o ano que vem, né? Mas acho que o que o Gabriel falou bem foi assim, o lucro acumulado, ele não é o caixa, né? Que o pessoal confunde. Eu tenho 200 mil de lucro acumulado, mas tu pode estar com caixa zerado. Tu não tem nem valor para distribuir. Sim, exato. Então, como é que tu vai dizer que em 3 anos tu vai gerar caixa para distribuir esse lucro? Aí tu vai fazer uma ata para dizer que o lucro acumulado é 200 mil, porque tu tem mais ativo que passivo, mas que tu vai pagar esse lucro acumulado. Como? Não se sabe. Então, e isso o pessoal confunde muito, né? Sim. O lucro acumulado, mas como eu tenho 100 mil de acumulado, eu não tenho eles caixa. param lá e dizem assim, cadê esse lucro acumulado? Cadê esse lucro acumulado? Mas não é caixa. Caixa é uma coisa. Lucro acumulado é outra coisa, né? Então, como é que tu vai deliberar um lucro acumulado se tu não sabe se tu vai ter condições de pagamento? Daí o que o pessoal às vezes faz? Eu vou deliberar isso daqui, mas se em 2026 eu não conseguir fazer caixa, vou ter que fazer um empréstimo. Ou vou ter que se tornar. Vou ter que sair dessa conta de dividendos a pagar e vai voltar para o lucro acumulado. Ou seja, no momento que ele volta, se eu for distribuir ele de novo, ele vai ser tributado. Sim. Então, e nem tem essa previsão de sair também. Não tem nenhum lugar na lei que diz que posso tirar e voltar para tirar dos lucros. Tu se baseia de base legal, porque tu pega essas empresas, essas SAs, elas assim, por motivos de caixa e força maior, elas largam também uma ata, para eles é um press release, que eles largam lá e dizem assim, por motivos de caixa e tributação futura, que nós vamos fazer um investimento futuro, esse dividendo que estava prometido vai ser diminuído em tantos %, e isso vai, porque isso vai voltar para a reserva. Essa reversão de reservas. Só que se discute contabilmente, essa reversão de reservas ela é uma linha meio tênue. Tem a NBCTG, que são as normas brasileiras de contabilidade. Cara, dá para fazer, mas tu não pode estornar e estornar de novo. Se tu estornar e voltar, ela tem que ser destinada para exatamente uma coisa. Não é tão simples assim que nem o empresário acha. Ou seja, eles chegam lá no escritório e dizem assim, eu tenho 2 milhões de acumulado. Eu quero a ata dos 2 milhões. Eu falei, e quando nós for estornar, se tu não conseguir 2 milhões, dá, vou chutar um valor, 150 mil por mês. Ele nunca distribuiu 150 mil por mês. Não sobra caixa para isso. Nunca sobrou para isso. Eu falei, nós vamos começar a estornar, e nós vamos começar a estornar. No final, tu fez uma ata e eu vou gastar toda vez que... Como é que é esse estorno? Eu vou precisar fazer uma ata para todo estorno. Só que tu vai gastar, valeria a pena tu pagar imposto de renda, então. Registra na junta comercial e paga a taxa, E outra coisa que tem, assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. A prática das empresas, talvez menores, que acontece no escritório, que tem um lucro maior mesmo, de assim... Hoje, o que é o lucro contábil? Receita menos despesas, passivo menos ativo. Só que, às vezes, as empresas pequenas não pegam nota de despesa. Então, o lucro contábil é exorbitante. Ele não é a realidade da empresa. Fidedigno. Ele não é fidedigno. Então, o cara liga, eu não vou ano passado tu distribuiu para mim lucros, porque o caixa fica na empresa ali, fictício, não está ali. Aí eu distribuo lucros para o pessoal. Tu distribuiu 500 mil de lucro para mim no final do ano. Eu não vou pagar imposto sobre dinheiro que eu não tenho. Então, de novo, o que a empresa vai ter que fazer? Se organizar, pegar notas de tudo. Daqui a pouco, eu sei que um fulano lá de tal não dá nota porque ele vai me cobrar mais. Pega 100 nota, depois tu registra na contabilidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade das empresas. Então, automaticamente, as empresas vão ter que se organizar, porque senão vai acontecer de pagar imposto em 2026, 2027, sem botar a mão no dinheiro no lucro. É que eu acho que a reforma tributária também traz um ponto que promete acabar com isso. Porque se for pagar o IBS, CBS, como uma empresa do lucro real, que a gente está falando que todo o imposto vai ser não cumulativo, tu vai cobrar nota. Que é para cada fase tu só pagar imposto sobre o que tu adicionar de valor, sobre o valor adicionado, tu vai cobrar nota. Ou seja, eu não vou pagar nada que não tiver nota, porque eu quero me acreditar desse imposto, porque se eu não me acreditar, meu imposto lá no final vai ser muito alto, porque a empresa do Simples paga imposto sobre faturamento. Empresa do lucro presumido, PIS e COFINS, sobre faturamento, tudo. Sobre faturamento, a única coisa que eles pagam sobre, que é imposto não cumulativo, é ICMS e as indústrias IPI. E até o imposto de renda e a contribuição social são presumidos, que você fala, só existe no Brasil isso. Não existe em nenhum lugar do mundo
que o imposto sobre a renda é presumido. Sim. Cara, ou a renda existe ou ela não existe. Ou seja, ou tu é simples, no outros lugares do mundo, ou tu é, vamos dizer, lucro real. Tu tem prejuízo e paga imposto sobre... Isso não existe, porque daí tá, assim, ó, as empresas vão se aproximarem cada vez mais do lucro real. E para ser lucro real, tu tem que ser profissional. Tu precisa ter nota de tudo, tu precisa ter despesa de tudo, tu não paga nada sem despesa, tu tem que fazer cálculo. Isso aqui me custa 10, mas se eu me creditar 5, então me custa 5. Só que se eu for comprar do Jonas que não me dá crédito, ele me vende a 8, só que ele não me dá nada de crédito, ou seja, não é 8, é só 8. Esse aqui que eu compro a 10 é 5. Vira 5. É esses cálculos que tem que você começar a fazer. Vai exigir, porque como eu brinco para vocês, que são meus clientes, o Brasil tem a maior simples do mundo. O Brasil, o simples vai de 0 a 81 mil que é o MEI, de 81 mil a 4 milhões e 800. Em nenhum país do mundo isso acontece. Essa profissionalização vem muito antes, vem antes do milhão. Sim. Ou seja, ela te força. O empresário brasileiro, ele, por nós ter uma tributação muito alta, ele se acomodou dentro do simples. E a reforma tributária vai forçar essa saída. E essa saída dói, cara. O imposto dói, tu vai pagar imposto sobre os funcionários, a mais, aumenta o INSS, o patronal entra. Cara, assim, ó, tu tá preparado? Tu consegue repassar esse imposto? Perguntas que estão aí. Eu falo, eu não tenho resposta, mas eu passo a pergunta pro empresário. E deles fica apavorado. E se tu for ver, assim, as empresas que saem do simples pro real, elas passam trabalho no começo, mas depois a maioria fala, eu devia ter feito isso antes porque eu me profissionalizei com isso. Então, assim, é um medo que todo mundo tem, que eu acho que é normal. Qualquer coisa nova dá um medo de fazer. Mas se tu tem uma empresa, eu sempre digo assim, se tu tem uma empresa, se tu quer crescer no teu negócio, ele não depende do contador, não depende do advogado, depende de ti. Então, aproveita esse momento para se profissionalizar. Fala então com o contador, conversa com ele, mas seja profissional. Não, como é que eu vou dizer assim, não terceiriza isso, uma opção que tu tem que fazer, tu tem que te organizar. Então, assim, a gente vê hoje as empresas do lucro real e presumido, de certa forma, feliz com isso, porque vai botar todo mundo para se profissionalizar. Às vezes até é difícil de tu negociar com uma empresa do simples. Tem, de certa forma, a estrutura pronta para se adaptar. Então, a gente vê daí as empresas que são menores com esse medo. Mas eu sempre digo, tem aquela do copo meio cheio ou meio vazio, né? Usa isso como um olhar da reforma tributária vai vir para que todo mundo melhore. Não use isso para terceirizar e dizer que com a reforma tributária não vou conseguir trabalhar. Acho que eu sempre falo assim, eu gostava de jogar futebol. Existe uma regra no futebol, o juiz deu um pênalti. Tudo bem, ele deu um pênalti, tu tem que pensar o que tu tem que fazer para não depender desse pênalti. Não adianta tu ficar xingando o cara ali, ou xingando a reforma tributária dizendo que isso não é bom. Usa ela, analisa ela e vê e age da melhor forma. É esse o pensamento, mas a gente vê o contrário, né? E indo um pouco para a linha de investidores, né? Então, de investimentos, tem essa perspectiva de vinda de distribuição de dividendos, de lucros agora em relação a esses ajustes, né? A tentar organizar isso para essa redução do imposto, né? Para os próximos anos. Mas, fora isso, nós como investidores, o que a gente tem que olhar? Quais são os segmentos que a gente tem que ter uma atenção maior ou não que essa reforma ela pode atuar e pode afetar de uma maneira mais agressiva? Eu tenho um ponto até antes que tu comentou bom do investidor, dos dividendos que se recebe de empresa. A isenção dos 50 mil, que é os 600 mil ano, ela é por CNPJ. Ou seja, só que ela é a declaração de imposto de renda, as pessoas falam, é declaração de ajuste de imposto de renda. Ou seja, se eu receber 40 mil de dividendos da minha empresa e na bolsa eu receber mais 15, eu recebi 55, e eu não paguei nenhum dos pontos, mas na declaração de ajuste eu tenho que pagar? Mensal não paga nada. No mensal não paga nada, mas no ajuste eu pago. Ou seja, porque no ajuste eu fiz a retenção é 50 mil por CNPJ, mas a tributação é acima de 600 mil ano. E daí eu falo assim, mais um mês eu distribuí 100, paga imposto. No final do ano, se tu não chegou nos 600, devolve. Vai ser devolvido. Essa é a questão que vai ter que se cuidar também. Tu vai ter que pensar assim, quanto eu recebo de dividendos? Então talvez eu vou aumentar um pouco meu prolabore na minha empresa, que é tributado, vou diminuir minha distribuição de lucro, porque eu sei que eu vou receber dividendo, tem que fazer esse cálculo, assim, cada caso é um caso, tem que ser analisado. Mas se tu pediu do investidor, cara,
que se vê? Indústria tende a ser beneficiada. Sim. É o primeiro ponto. Só que, será que é aquilo que eu não estava discutindo, será que o mercado já não sabe disso? Ou já não precificou? Eu sempre falo, tu tem 3 pontos, como nós estamos discutindo. Ou eu sou mais rápido que o mercado, ou sou mais inteligente que ele, ou eu estou sendo feito de otário. Porque se eu acho que ninguém viu isso, olha a composição da Bolsa Brasileira. Quanto por cento tem investidor institucional estrangeiro? Será que eles não olham? Eu não sei o estrangeiro. Eu tinha um professor da faculdade meu, prestava consultoria para uma empresa do Canadá. Uma vez a empresa do Canadá chegou assim e disse assim, nós confiamos em vocês, nos entregue a guia no final do mês. Nós não conseguimos entender o sistema tributário de vocês. Ou seja, será que talvez o investidor estrangeiro não entendeu muito bem, mas o investidor institucional brasileiro já precificou. Sim. Ou seja, indústria, comércio, tende a beneficiar. Na Bolsa, quem é prestador de serviço, que não tem tantos, claro. Os bancos se tende a diminuir um pouco o lucro deles, só que graças a Deus para eles é exorbitante, né? O melhor negócio do mundo é ter um banco, né? Mas talvez ainda saia alguma coisa com a força que eles têm, né? Com a força que eles têm, né? Então talvez tenha alguma questão que vá beneficiar eles ainda no decorrer da reforma. A tributação dos dividendos é de 96, que é do FHC quando ele era ministro da Economia. FHC, com isso ele consegue se lançar, com isso e plano real ele se lança presidente. Ou seja, é aquela coisa, não existe nada mais, permanente do que uma decisão temporária do governo. Durou então, vai começar em 2026, durou 20 anos. Cara, que isso 30 anos. 30 anos. 30 anos. Durou 30 anos. Porque os bancos fizeram muita força. Porque para os bancos, o juros sobre capital próprio faz muito sentido. Para eles diminuir o lucro. No lucro real também é uma coisa que você consegue fazer. Para eles isso é muito bom. Ou seja, eles não querem que o dividendo seja tributado, porque daí não faz sentido eles distribuir juros sobre capital próprio. Sim. Ou seja, eles fizeram muita força, muito lobby para isso não acontecer. Mas chegou numa época que não tinha mais como. O Brasil era um dos poucos países do mundo que não tributava dividendo. Só que a tributação dos dividendos, em todo lugar do mundo, ela veio para diminuir a tributação da empresa. No Brasil, ela veio para compensar a falta de tributação da isenção dos 5 mil. Sim. Nós fazemos a coisa, não digo certa, mas vamos dizer certa, pelo motivo errado. Que no fim vai mais carga tributária. A contrapartida não veio. Exato. E essa questão da isenção dos 5 mil também, acho que tem que ficar claro para todo mundo que não é um dado do governo, né? Isso é inflação que já deveria ter. Essa isenção dos 5 mil, ela só veio atrasada, não é alguma coisa que foi dado além do que já deveria ter dado. Na verdade, se fosse corrigido, ia ser mais, né? Ia ser mais até, né? Então é uma correção. Não é nada demais que o governo está fazendo. O limite do... É que nem o empresário sempre... O limite do simples, 4 milhões e 800. Mas, Gabriel, se não vai ser atualizado, eu falo, cara, olha a isenção de imposto de renda, olha a dedução dos 10% de imposto de renda. Cara, tem coisa que não é atualizada há muito mais tempo, ou seja, calma, tem coisa para vir antes disso, só que tem muita gente na fila esperando a atualização para tu que é empresário de simples, eles ficam forçando, não querendo sair do simples. Quando eles saem, eles acham que eles vão pagar muito mais imposto, às vezes, cara, eles pagam 1% a mais de imposto, só que agora todo mundo compra deles, tá tudo certo. Eles falam, cara, por que eu não sei antes? Daí eles não conseguem falar, por que tu não avisou? Porque nós avisamos, mas eles têm esse medo, né? Sim. E aí tem outra questão também dos 5 mil, que na minha visão, tu vai ter isenção dos 5 mil depois de renda, mas muitas empresas vão atualizar o salário dos funcionários, que a maioria das empresas também não pagam tudo que está na folha, porque senão o funcionário não ganha nada. Hoje tu vai pagar o funcionário 5 mil reais, como está agora, o funcionário vai te custar, sei lá, 8, 9 mil reais, ele vai ganhar 3 mil. Sim. Então tu acaba, a realidade. Aí tu vai ter isenção de imposto de renda, tu bota o salário dele a 5 mil, vai tributar INSS. Aí nós vamos, não vai por imposto de renda, mas vai cobrir lá o rombo que tem no INSS, porque vai ter mais contribuição para o INSS também. Então, não necessariamente o funcionário vai ficar com esse dinheiro. Se ele for reajustado o salário, vai ficar para o governo igual. Então, só troca de conta, né? Então, isso é uma coisa que também o pessoal... com esses 5 mil, o funcionário vai ter dinheiro, vai girar o mercado? Vai ter, mas não é... Não é um milagre. Não é um milagre. Ninguém está fazendo um milagre econômico aqui. E não é todo o imposto de renda que vai, porque se atualizar o salário já não vai todo, né? Sim. Perfeito. Pessoal, estamos indo para o final, né? O José já nos avisou aí do tempo, né? Já fechamos o tempo, estouramos o tempo. Antes da nossa pergunta de ouro, a gente tem uma pergunta de ouro, que vocês vão ter que responder, tá?
Mas antes disso, acho que cada um dá um último recado para os empresários. O que esperar, manter a calma, o que eles têm que fazer. Um último recadinho só rápido, só para deixar o povo mais Só para tranquilo. deixar as festas de final de ano Mais tranquilo, ó. Pode A festa aproveitar da o feira, Natal, não vai fazer isso aí, deixa a firma mais de boa. Cara, fazer o tema de casa, né? Que a gente acredita que, se vocês viram o podcast, a gente começou a apontar. Liga pro sistema, com calma, tem um ano inteiro, não é amanhã. Só que liga pro sistema, o sistema tá ok, vamos pro próximo ponto. Vamos começar a olhar, entender meu ecossistema, como o cara sempre pontuou muito bem. O empresário não entende a empresa. Vou entender minha empresa, de quem eu compro, para quem eu vendo, eles vão querer. Começa a falar assim, ó, tu tá pensando em mudar de regime tributário ou não? Tu vai me dar crédito ou não? Começa a perguntar, porque tu tem que passar, não é passar o problema adiante, mas tu tem que tentar alertar todo mundo. Porque não adianta tu tá certo e teu comprador tá errado. Ou seja, é um ecossistema inteiro. Mas tudo com calma, assim, ó. E depois, cara, começa, liga pro contador, ó, tu consegue rodar uma projeção mais atual. Mas assim, ó, com informações. Com informações, não é para amanhã. A reforma tributária, ela começa, já começou, né? Mas ela começa ano que vem, aos poucos. Para 2027, tu chegar em 2000. Quando nós estiver tendo, talvez, um podcast, assim, ó, um mês antes, em dezembro de 2026, assim, ó, todo mundo tá pronto. Mês que vem começa, cara, tá tudo certo, já tá tudo alinhado, a nota tá saindo certo. Eu sei que regime tributário eu vou escolher. Eu tô seguro, se sentir seguro. Hoje em dia eles se sentem seguros porque eles não têm a informação. Eu quero que eles se sintam seguros, sabendo que eles vão fazer a coisa certa. Perfeito, ótimo. Acho que a pergunta que deve se fazer também para o empresário hoje não é nem da reforma tributária como vai ser. Tu sabe como está a tua empresa hoje? Foi o que o Gabriel falou. Se tu não entende como está hoje, tu não vai entender a reforma tributária. Isso é um fato. Então, a primeira coisa é tu olhar para a tua empresa, entender o que tu faz hoje, e aí sim a gente vai, se tu sentar lá comigo no escritório, sentar com o Gabriel, a gente vai conseguir explicar o que tu tem que fazer. Mas se tu não entende como faz hoje, ou qual é o teu preço hoje, aonde está a tua margem, para quem tu vende, para quem tu compra, que foi o que o Gabriel falou, é difícil de explicar como vai ser. Então, primeiro vamos entender o que é hoje, que a maioria não entende. E outra coisa, assim, também, o contador, eu não posso vir aqui e dizer assim, senta lá comigo que eu vou te explicar tudo como vai ser a reforma tributária. Eu não sei, o Gabriel não sabe, não existe ninguém que sabe, porque não tem nada como dizer como vai ser. Então, a gente se prepara sistema, prepara equipe, se prepara talvez para uma coisa que não vai acontecer, mas já vai se preparando. Agora, te dá uma visão de se tu vai ser melhor ou pior na reforma tributária, só tendo alíquota, só tendo outras coisas, né? Mas assim, acho que o Gabriel, a gente falou antes também, a gente faz cursos para entender isso, e no curso eles falam assim para nós, o que eu tô te falando vale para hoje. Amanhã eu já não sei. Amanhã pode sair uma outra lei, pode sair uma outra coisa. Então, mantenha calma, a gente está atualizado, a gente vai explicar para vocês, e acho que não precisa sair correndo e escutar o que o outro fala, o outro contador. Confia nas pessoas que estão contigo, que vai dar tudo certo. Empresário tem que ter 48 horas no dia, porque tem que saber vender, tem que saber tudo de venda, tem que saber tudo de finanças, tem que saber tudo de contabilidade, tem que saber do seu próprio produto para vender. Então, não tem jeito, tem que atualizar isso, que nem o Carlos falou, é constante aprendizado, acho que em todas as áreas da vida. E aí a gente indo para a pergunta de ouro agora, e aí vocês esqueçam tributação, esqueçam parte técnica, podem entrar na vida pessoal mesmo, né, que a nossa pergunta de ouro é justamente qual o melhor conselho você já recebeu? Eu posso falar? Ou se o Gabriel... Não, deixa eu pensar primeiro. O Gabriel me deu muito tempo para pensar antes eu consegui falar bem. Um conselho de ouro que eu recebi, isso foi do meu pai, eu guardo para mim até hoje. Na verdade, não foi um conselho, foi uma atitude que ele me deu, que eu jogava futebol, então gosto muito de jogar futebol. E ele, hoje eu consigo entender, mas na época eu não entendi. Eu fui jogar e eu não conseguia jogar, ficava no banco, enfim. E ele pegou e falou para mim o seguinte, se tu quer jogar, eu te levo para casa, tu não treina mais, eu vou te treinar por 6 meses, depois tu volta e tu vê teu resultado. Então aquilo ali na hora eu não entendi, era sacrifício para mim treinar. Só que o que ele me ensinou? Que se a gente está preparado, se a gente quer, tem esse objetivo de fazer,
a única pessoa que vai fazer é tu, ninguém vai fazer por ti. Então, ele não me falou nessas palavras, mas ele, na atitude dele, hoje eu consigo ver, e eu acho que o que eu colho hoje no escritório é a minha determinação, é sabendo que se eu estudo, se eu fico até mais tarde, se eu me dedico, eu vou colher meus frutos. Top. Gabriel, agora tem tempo de pensar, hein? Cara, deu tempo que deu pra pensar em duas. Olha Duas. aí. Escolhe a melhor. Cara, assim, é que uma liga com a outra. Ah, boa. Uma assim, ó, também do meu pai, que acho que todo mundo tem o seu pai como um dos seus ídolos. E meu pai falou assim, Gabriel, começar a trabalhar no escritório, tudo que tu já fez, ele sentou um dia pra mim, antes de eu me formar, a mensagem que eu tenho guardado o papelzinho amarelo, tá guardado, que é aquelas mensagens que teu pai te dá na saída do colégio. Não importa tá certo, importa fazer a coisa certa no fim do dia. Assim, ó, no momento que tu faz a coisa certa, cara, não importa quanto dinheiro tu conseguiu, assim, ó, cara, tu botou a cabeça no travesseiro, tá tudo certo. E com o Carlos falando, eu me lembrei, assim, ó, que eu tenho um ponto que eu botei na minha, que talvez, claro, eu sou uma pessoa que gosta de ler muita filosofia, sempre recomendo para todo mundo ler, mas teu pai talvez não leu, mas a frase dele se resume a uma coisa, que está no meu TCC, que é de Aristóteles. Nós somos o que nós fazemos com frequência. Excelência, portanto, não é um ato, mas sim um hábito. Tu sendo excelente todo dia, fazendo a coisa certa, não querendo ser o certo de todo, ser o dono da razão. Sendo excelente todo dia, fazendo a coisa certa, cara, não tem como dar errado. Talvez tu não vai atingir um sucesso financeiro para todo mundo, que todo mundo vai apontar, não, mas, cara, no final do dia tu vai ter sido uma pessoa boa, uma pessoa certa, cara, assim, ó, tu vai ser uma pessoa honrada, como eu gosto de dizer. Top, cara, top. Muito obrigado, Gabriel e Carlos, por terem vindo aqui, por ter esse tempo para clarear um pouquinho aí das dúvidas do pessoal, né? O que eu levo de principal no podcast, e que todo mundo entendeu, é que o preço da imersão Sage Holder vai ter que aumentar. É serviço, vai ter que aumentar, vocês viram, né? Vai sair em dezembro? Vai ser O episódio? Né? vai ser em dezembro, então até dezembro pode pegar o preço antigo, isso? Vamos negociar isso. Acho que dá, pra quem se preparar. Mas não faz nada sem falar com o teu contador. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Por terem Eu vindo aqui, eu agradeço. acho que conseguimos tirar bastante dúvida, né, Thiago? certeza. Clareou bastante pra gente. Então, você que está conosco até o final, muito obrigado por terem aguentado a gente aqui até o final. No nono episódio, né? Nono episódio da 5ª temporada. E, claro, agradecer a quem faz com que tudo isso aqui seja possível. A Rimel Beer, que fornece esse espaço, tá com o pinheirinho maravilhoso atrás. Ao pessoal que faz a produção aqui, né? O Josué e o Rafa Borghetti. Rafa Borghetti da Us Filmes e José Beta Design e Arquitetura. Viu só? Deixa eu esquecer, né? E claro, os patrocinadores aqui, a Música Suplemento, Vidraçaria Steffens, Gardel Imóveis e Mecânica Rio Branco. Vamos até o próximo, lembrando, né? Quem quiser pode acompanhar o podcast aqui para ano que vem também. Ano que vem nós vamos conversar. Vamos conversar? Então fiquem ligados nas redes, nos acompanhem aí para o próximo ano no Holder Talks. Então, valeu! Bom. Vai,